Olá, galera, fomos interrompidos, terminou o vídeo, 5 minutinhos, relembrando aqui a nossa tabela, então, geometria euclidiana, geometria fractal. Então, nós estamos falando lá da dimensão na euclidiana, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3 e o 0. Na dimensão fractal, nós vamos ter do 0 até o 3, então ela é contínua, enquanto a dimensão euclidiana a gente chama de discreta. Ela é descrita por fórmulas euclidianas e equações. Já a geometria fractal, ela usa recursos recursivos, algoritmos recursivos para estudar ela. Bem, vamos falar um pouquinho mais de alguns ali, depois lá para frente, a gente vai à frente ali para discutir. O floco de neve. Então já estou mandando uma dica de uma tarefa que vocês vão fazer. Então você vai ter um triângulo inicial. Para a gente fazer ele, nós vamos pegar um outro triângulo, tá? Esse nosso triângulo aqui. E a gente vai ter, se eu pegar no meio, ó, no meio dos lados aqui, ou seja, no terço aqui dos lados, ou seja, esses triângulos aqui correspondem a 1/9 desse daqui. Então a gente dividiria 3 partes aqui, 3 partes aqui, 3 partes aqui. E depois fecharíamos com linhas ali, que vai formar 9 triângulos. Depois eu recortaria, teria que ter 2, né? Recortaria e usaria 3 aqui e colocaria exatamente no terço central. Ficaria aqui o que a gente chama de estrela de Davi, né? Se eu continuar fazendo isto, ou seja, aquele 1/9 aqui, e dividir novamente ele na posição, daí vai ficar aqui, essa daqui 1/27, daí do triângulo inicial, tá? E eu vou colocar exatamente no terço central ali. Então aqui tem um terço, aqui tem um terço e aqui um terço, tá? Eu vou colocar em cada uma dos ladinhos aqui e vai fazer mais uma interação que a gente chama. Tá ok? Então aqui, por exemplo, eu tenho interação 0, a interação 1, que seria essa daqui, e aqui já seria a interação 3. Depois a gente vai conversar, porque vai ter uma tarefinha que vocês vão ter que fazer para mim. Esse daqui vocês podem fazer uma folha sulfite, pintar ela, recortar, obviamente, e ir montando, vocês vão fazer a montagem desse floco de neve. É uma tarefa que vocês irão fazer. Então aqui tá a dica, ó. Depois vocês assistam o vídeo que vai estar a dica, ó. Aquilo que eu falei, ó, vocês vão dividir em 3, em 3, em 3 e depois vão desenhar. Depois eu vou fazer a mesma coisa em 3 partes aqui, 3 partes aqui, 3 partes aqui, fazendo essa ligação para vocês fazerem a outra. E depois a próxima, a mesma coisa, tá? E pode aqui, ó, aqui nem sei que dimensão que tá aqui não, gente, eu não vou chutar não, mas aqui tá uma dimensão mais alta, né? Que do floco de neve ou o fractal de Koch. Tranquilo? Aqui nós temos um outro exemplo, mas que não vamos fazer agora, aqui, ó, um outro exemplo de construção, e esse daqui é o que está compreendido entre 1 e 2, ele não é nem dimensão 1, nem dimensão 2. Quanto mais interações fez, vai dar um valor diferente do nosso floco de neve. Aqui eu vou agora simplificar, lembra que eu falei do sistema circulatório que a gente tem? É um exemplo que a gente pode dizer de capilarização que vai formar um fractal. Um outro triângulo que a gente vai fazer, um outro fractal, é o triângulo de Sierpinski, é o primeiro, por sinal. Então, inicialmente eu tenho, vou voltar aqui, dimensão 0. Vou dividir na metade, retirar o do meio, ou seja, eu pintei ali, estou na dimensão 1. Agora eu vou fazer de novo. Cada um daqueles iniciais ali, ó, que eu tinha inicial, eu vou pegar no meio e vou formar um novo triângulo, formando a dimensão 2. Fazendo mais uma vez, dimensão 3. Dimensão enorme aqui, que eu não sei quanto que é, e não quis contar. Tranquilo? Mas depois a gente vai conversar lá no outro vídeo. Aqui nós temos o conjunto de Mandelbrot, que é bem conhecido. Tá? Aqui nós temos uma dimensão entre 2 e 3, que é o fractal de cubo, né? Ou cubo de Méger, também conhecido. O fractal do tetraedro. E algumas aplicações que a gente tem, por exemplo, na indústria cinematográfica, nos efeitos especiais, são usados muito a questão dessa questão dos fractais. Análise de imagens por satélite, na geologia, na medicina é muito utilizado, na arte, então, é muito utilizado, linguística, como a gente viu lá, poesia, na informática,